Boa tarde, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos encerrando, a 7ª semana com o tema Mulheres com Raízes Profundas. E eu creio que é exatamente isso que Deus tem feito conosco neste tempo, Ele tem aprofundado as nossas raízes, Ele tem nos dado sustentação para que nós possamos carregar o propósito, gerar frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem o nome do Senhor, Então hoje nós estamos no dia 49 e o tema hoje é folhas ou raízes. E hoje nós temos 2 textos que estão lá. Primeiro no livro de Jonas, no capítulo 4 e no verso 6, que diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e para livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. E o segundo texto está lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 8, que diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Então ela cita já no início, desse devocional que apesar do foco desse livro, estar nas raízes, nós também estamos sendo tratadas das nossas folhas, porque tanto as raízes quanto as folhas, elas nos ajudam a entender questões importantes nesta jornada de cura e de restauração, para que nós possamos, ser uma árvore frutífera, em Deus. Então, ela citou, e ela separou essas 2 passagens, e a primeira passagem foi a que nós lemos, que está no livro de Jonas, que ela cita, algumas características interessantes acerca dessa aboboreira, que ela cresceu muito rápido, e ela apareceu, sobre o profeta de um dia para o outro, e muitas vezes ela cita, essa árvore como o relacionamento que muitas pessoas, buscam com Deus, que elas querem, crescer muito rápido em Deus. Então logo que elas conhecem Jesus, elas já começam, a querer trabalhar, já começam a se destacar, já começam a buscar, com muita empolgação, jejum, oração, mas que com o passar do tempo, elas acabam perdendo o entusiasmo, ela acaba perdendo a empolgação. E ela diz aqui, a devoção vai secando e elas vão desaparecendo. E daí, muitas vezes, as pessoas se perguntam, nossa, mas o que houve, O que aconteceu? Estava tudo indo tão bem. E muitas vezes o problema, está que elas estavam tão preocupadas, em cuidar, em mostrar a utilidade das suas folhas, as suas habilidades, que elas muitas vezes não se atentaram, para as suas raízes. Assim como também aconteceu com essa planta, que de um dia para o outro, ofereceu sombra, para Jonas, trouxe alívio, para ele, mas que de repente, de um dia para o outro, ela acabou morrendo, devido a uma lagarta, que acabou aparecendo ali, uma circunstância que acabou aparecendo, acabou fazendo com que ela acabasse morrendo, murchando. E isso também acontece com muitas pessoas. Quando elas entregam a vida para Jesus, elas começam empolgadas, elas começam a apoiar, uma ação em nome de Jesus, elas começam a trabalhar em prol do reino, mas com o passar do tempo, com as circunstâncias, com as coisas que vão acontecendo, elas acabam desanimando e acabam desaparecendo, acabam sumindo rapidamente. E muitas vezes isso está ligado ao fato, de elas acharem, importante estender as suas raízes, mostrar as suas habilidades, e muitas vezes não se permitem, estender raízes profundas em Deus. Elas se preocupam apenas em mostrar os galhos, as folhas, as habilidades, as aparências, e muitas vezes esquece que precisam estabelecer através, de um relacionamento íntimo com Deus, através de um processo, de cura,
estabelecer, né, a profundidade das raízes, estabelecer, né, a extensão das raízes, que só acontece através do tempo, né, da caminhada com Deus. Eu falo assim que nós vamos começando a conhecer Deus à medida, né, que nós vamos nos relacionando com Ele, e isso só acontece com o passar do tempo. Então existe um segredo em esperar em Deus, e é por isso que o próprio, né, Davi fala assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Há um mistério muito grande, muito precioso acerca de sabermos esperar o tempo certo de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo também para o processo de cura, né? E nós precisamos estar alertas, né, quanto a isso, que nós não precisamos ter pressa para estender as nossas folhas, né? Mas nós precisamos sim estar atentas em aprofundar as nossas raízes nele, né? Então, outro fato, né, que ela cita ali, que é interessante, né, dessa passagem da aboboreira, né, que o profeta chorou, né, com a sua morte, e o Senhor questiona ele, né, acerca desse comportamento, porque ele chorou pela morte de uma árvore que nasceu num dia, né, e morreu em outro, mas não conseguiu sentir compaixão, né, pela conversão das inúmeras pessoas, né, que aconteceu através da pregação dele, né, através dessa missão que Deus deu a ele, né, de ir até esse povo, né, que era um povo que era inimigo, né, de Israel, e pregar, né, acerca de arrependimento, acerca, né, de conversão, e eles receberam essa palavra e tiveram a oportunidade em Deus, né, de começar uma vida nova, de começar algo novo. Então Deus questiona ele, né, e ela cita esse comportamento, né, que ele sentiu pena de uma planta que nasceu e logo morreu, mas ele não conseguiu sentir pena, né, nem sentir compaixão, né, pena não é a palavra certa, mas compaixão das milhares de pessoas que precisavam de salvação naquela cidade, né? E muitas vezes nós também temos esse comportamento, né? Assim como Jonas, né? Quantas vezes, né, nós vemos até nas redes sociais as pessoas julgando, as pessoas condenando outras pessoas pelo fato, né, de muitas vezes elas serem pessoas que prejudicaram, pessoas que fizeram alguma coisa errada, pessoas que tiveram algum momento, né, de escolhas erradas, né? E não consegue, né, se alegrar quando Deus alcança essas pessoas, né? E muitas vezes fica triste pelo fato apenas de um celular cair no chão e quebrar a tela. E hoje o Senhor está nos levando para algo mais profundo, né? Hoje o Senhor está querendo que nós venhamos entender que se nós quisermos ter as nossas raízes curadas verdadeiramente em Deus, nós precisamos exercitar compaixão, independente de quem seja a pessoa. Se a pessoa, no nosso ponto de vista, no nosso olhar humano, é boa ou ruim, nós precisamos sentir a mesma compaixão. Nós precisamos amar as pessoas assim como Deus ama. Nós precisamos ter o mesmo olhar que Jesus tem, independente de quem seja. A palavra de Deus nos diz, né, que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus nos amou primeiro. Deus também teve esse olhar quando nós estávamos lá no fundo do poço, né, quando ninguém dava nada para nós. Deus nos olhou com um olhar de compaixão e nos resgatou. E nós precisamos também ter este olhar, ter esta visão celestial acerca das pessoas. Nós não podemos estar só ligadas, né, em estender folhas, né, em viver em aparência, mas nós precisamos permitir que o Senhor molde, que o Senhor forge o nosso caráter e a nossa visão de acordo com a visão celestial, de acordo com os padrões desse mundo. Então essa árvore que é citada nesse primeiro exemplo, né, que estende as suas folhas muito rapidamente, estende os seus galhos muito rapidamente, não é um exemplo que nós devemos seguir. Mas o segundo texto que nós lemos, né, que está lá em Jeremias, no qual diz, né, que esta árvore ela foi plantada junto às águas. Essa sim é uma árvore que serve de parâmetro, né, para que nós possamos tê-la como um exemplo, né, assim também como a árvore que é mencionada, né, a videira que é mencionada no livro de Ezequiel, né, que essa videira foi plantada junto, né, à água, e essa videira é uma videira frutífera, cheia de ramos. Graças
as muitas águas as muitas águas, né, que estavam ao redor dela. E hoje o Senhor está querendo dizer que muitas vezes, né, nas nossas vidas, para que nós venhamos, né, ter árvores com folhas, né, lindas, com raízes profundas, nós precisamos estar atentas, né, ao solo. O que faz a diferença na nossa vida é o solo no qual nós estamos sendo plantadas. Então, essa árvore, ela foi plantada num solo que era junto a águas, então ela era uma árvore frutífera. Mas se nós não nos atentarmos e estarmos plantada num terreno desértico, há tendência de nós morrermos, de nós secarmos em Deus. Elas são muito grandes. Então, nós precisamos entender no dia de hoje que enquanto nós estivermos plantadas junto à água, com certeza nós seremos assim como essa videira, né, que tinha folhagens viçosas e produzia bons frutos. Quem é essa água? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa água, essa fonte de vida necessária para que nós possamos ser uma videira frutífera, né? Ser como essa árvore que estende, né, as suas raízes, como essa árvore, né, que tem os seus ramos robustos, né? E que é suficiente, né, não só para trazer sombra, mas também para produzir bons frutos, para trazer sustentação, para alimentar muitas pessoas, né? Então, em nome de Jesus, eu quero que no dia de hoje, né, você comece a refletir qual é o tipo de solo que você está plantada, né? Porque não basta muitas vezes ser uma árvore boa ou ser uma planta, né, sadia, forte. Se nós não estivermos plantados em um solo fértil, as nossas raízes não vão ter espaço, né, para se estender. Então, nós precisamos pedir que o Senhor sempre nos plante no lugar correto, nos lugares que Ele deseja que nós estejamos. Eu sempre falo, né, que não existe um lugar mais infrutífero que nós estarmos sendo plantada em lugares que Deus não quer que nós estejamos. Não tem como você querer frutificar numa área que Deus não te chamou para exercer. Não tem como você querer ser uma árvore frondosa em um terreno que Deus não quer que você esteja plantada. Então, em nome de Jesus, comece a olhar se tudo aquilo que você tem feito está de acordo, está alinhado com o sonho, com o propósito de Deus para a tua vida. Então, se talvez você observou, né, que você não está plantada, né, no solo que você gostaria, ou no solo que Deus gostaria que você estivesse, em nome de Jesus, peça que Ele te reposicione no dia de hoje. Em nome de Jesus, que você se preocupe, em nome de Jesus, em estender as suas raízes e não os seus galhos. Que no dia de hoje você observe, você foque nas tuas raízes e você peça que o Senhor possa mudar se você estiver no ambiente errado, que Ele possa te transportar, né, te transplantar para um ambiente correto, para um ambiente em que você esteja junto às águas, para que você possa frutificar, para que você possa ser quem Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, se você puder, faça essa oração, peça que o Senhor ministre no teu coração, que você busque no Senhor ser uma mulher cujas raízes são profundas, as raízes estão plantadas no solo fértil, no solo certo para você, para que assim você possa crescer e dar frutos para a glória de Deus. Amém? Me perdoem pelo áudio, pela demora. Hoje foi um dia assim bem corrido, mas até aqui o Senhor nos ajudou e eu creio que o Senhor continuará nos ajudando. É o nosso lema: não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você esteja, em nome de Jesus, no lugar que Deus te chamou para estar. Que você esteja plantada junto às águas e que você estenda as tuas raízes, em nome de Jesus, e que ela alcance inúmeras famílias, em nome de Jesus. Amém?